Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus, segundo Reis, capítulo 18. Segundo Reis, capítulo 18. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e o fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não o ouviram, nem o fizeram. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, a Laquis, dizendo: Rei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 300 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou de Laquis a Tartã, a Rabsaris e a Rabsaqué, com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram-lhes ao encontro Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaqué lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria. Que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: Perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para o destruir?
pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Hilquias, Sebna e Joá a Rabsaque: rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Mas Rabsaque lhes respondeu: mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te essas palavras a ti somente e a teu senhor? E não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o Senhor: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terras de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias, com as suas vestes rasgadas, e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Bem, irmãos, e as primeiras observações aqui, que é bem interessante, no versículo 3, no versículo 3 está dizendo o seguinte, né? E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços as serpentes de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhes queimavam incenso e lhes clamaram, eles chamaram Neustá. Aqui tem algumas observações para fazer. Alguém lembra uma coisa que a gente vem cobrando? A gente vem cobrando de cada rei que entra tem uma coisa. Vamos pegar os reis bons que temem a Deus. Tinha uma coisa que eles não conseguiam fazer. Vocês lembram? Eles não conseguiram tirar onde eles queimavam incenso, fazia aqueles lá, aquele Deus lá que eles queimavam o ser humano, ia lá e oferecia. Isso. E a irmã Janira até colocou ali, os altos, né? Aqui parece que Ezequias conseguiu fazer isso. Mas a gente vai ter que ler mais para frente depois, tá? Né? Porque nenhum deles conseguia eliminar por completo os lugares de sacrifício, os lugares de adoração. E aqui tem uma informação, gente, que não aparece em outro lugar na Bíblia, aparece só aqui. E é interessante. Bom, primeiro é isso, né? Aqui está falando que ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques. Se a gente voltar aqui na Bíblia, né, no início de qualquer reinado, vamos ver um reinado aqui de um que temeu a Deus. Vamos ver. Acas não foi rei mau. Vamos voltar aqui. Aqui eu esqueci de marcar. Pegar um rei bom aqui e você vai ver que vai falar que ele não conseguiu. Aqui, capítulo 12, versículo 3.
Vamos ler o versículo 2, ó. Vamos começar no versículo 2, ó. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. O que aqui está querendo dizer? Que Joás fez as coisas certas, não é? Fez o que era reto. Só que no versículo 3, o que está falando? Tão somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Isso aqui está em todos os reis, mesmo que fossem bons, né? Mesmo que fossem bons. Aqui tem uma outra observação, gente, que eu tinha até esquecido de fazer, nesse versículo 2 aqui, ó, sobre o rei Joás e sobre o sacerdote Joiada. O que vocês entendem nesse versículo aqui? 2 do versículo do capítulo 12, tá, gente? E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. O que vocês entendem? Ele obedeceu a Deus, os mandamentos, tirou os ídolos, tudo, mas não tirou o fogo do incenso. Não, mas aqui eu tô falando agora, irmã Beth, do versículo 2. Eu vou ler. É um outro assunto agora, tá? Esquece os altos agora, tá bom? Eu vou ler de novo, ó. Tem uma informação aqui interessante, gente. Tem muita coisa do que a gente tá lendo em 1 Reis e 2 Reis, que o livro de Crônicas é as mesmas histórias, só que lá tem mais detalhe. Lá vai falar uma coisa, lá em Crônicas vai falar uma coisa que tá nesse versículo 2. Presta atenção. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Presta atenção no versículo que dá para entender. Aqui, eu vou falar. Aqui está querendo dizer que o sacerdote, aliás, o rei Joás só conseguiu agradar a Deus enquanto Joiada estava vivo. Esse sacerdote foi muito temente a Deus. Morreu, que vai estar lá em 2 Crônicas, que a gente vai ver. Eu acho que ele morreu com 120 anos, se eu ainda me lembro de quando eu li, tá? Presta atenção, eu vou ler de novo, ó. Por que eu tô falando isso? Porque lá em Crônicas a gente vai ver que depois que Joiada morre, o que Joás faz? O próprio verso está falando. Ele serviu a Deus? Não, né? Ele não serviu a Deus. Eu vou ler de novo, ó. E fez Joás o que era reto, ó. Joás fez o que era reto todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Ou seja, ele só fez o que era correto enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Por quê, gente? Joás foi coroado rei com quantos anos, vocês lembram? Praticamente 7 ou 8 anos de idade. Acho que é com 7 anos. Joás já era um homem adulto, já para velho. Vocês estão entendendo? Já era velho, na verdade. Então dá pra ver que Joás viveu 120 anos. Eu não me lembro a idade em que Joás estava. Mas vamos pôr aqui, vai. Joás reinou 40 anos. Vamos pôr, 40 anos. Ele ainda viveu mais uns 20 ou 30 anos sem Joiada. Né? Porque Joiada morre com 120. Ele ia estar com o quê? Com 40, com 48, entendeu? E ele deve ter vivido até uns 60 anos, até uns 70 anos. E aí, rapaz, é que a gente vai... Quando eu li, eu falei, meu Deus, como é que pode ter se perdido desse jeito? Né? Tem uns, gente, que tem que ter alguém do lado o tempo inteiro para carregar. Mas isso, marquem isso, tá, gente? Eu vou até marcar aqui do lado, faz uma bolinha, alguma coisa aí, que a gente vai voltar aqui no versículo, no capítulo 12, quando estiver lá em 2 Crônicas, tá bom? Mas, voltando ao assunto do que a gente está falando aqui, pode observar que Ezequias, aqui no capítulo 18, no versículo 4, está falando que e ele tirou os altos, quebrou as estátuas, ou seja, o que são essas estátuas? São os ídolos, gente. São coisas que era sagrada por muita gente do povo, Qual é a outra informação interessante que tem aqui, irmãos, que a gente não vê em outro lugar? Qual que é?
Tem uma informação muito A interessante. serpente que Moisés fez, e por que estava inteira até naquele dia? Por que estava inteira? E outra, de Moisés até chegar aqui, foi muitos anos, gente. Foi muitos anos. Eu não sei, bota aí uns 400 anos, 500 anos até chegar aqui. E esse povo estava queimando incenso para essa serpente desde a época de Moisés. Observa como a idolatria, ela não começa na cara lavada, pá, idolatria. Ela vai, como é que fala? Ela vai ganhando forma, ganhando corpo aos poucos. Porque no começo pode ir lá, levantar um incensinho, ponto, e sai. Daqui a pouco eles deviam estar ajoelhando na frente daquela coisa, deveriam estar fazendo sacrifícios, né? Diante daquela imagem. Você viu que o ser humano, ele está prestes a adorar qualquer coisa que aparecer na frente dele. Qualquer coisa que manifestar um poder, ou qualquer coisa mais ou menos sobrenatural, ele já quer adorar. Mas Deus, que é o único que tem vida, é o único Deus de verdade que existe, os restos são falsos, o povo não consegue adorar. Dá para entender isso, gente? Não dá para entender, né? É coisa mesmo do diabo isso aqui. Só pode essa cegueira, né? Então tem essa observação, né? E aqui a gente vai ver que é uma questão mais política aqui, tá, gente? Política, ou seja, um querendo invadir o território do outro, fazendo negócio, pedindo, como é que fala? Imposto, né? Que esse ouro todo é imposto. Ó, você me manda tanto ouro e aí a gente tá em paz. A outra observação aqui, ó. Versículo 32 está falando o seguinte: até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo de mosto, terra de pão, terra de vinha, terra de oliveira, de azeites e de mel. Assim vivereis e não morrereis, e não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita dizendo: o Senhor vos livrará. Aqui, gente, você vê a imagem pura aqui, né? Do adversário, né, tomando o homem para afrontar o povo de Deus, dizendo para não confiar em Deus. Gente, isso é algo contrário ao que Deus fala. O que Deus veio falando para Israel todo esse tempo, gente? O que Deus pedia para eles? Guarde os meus mandamentos, confia em mim e eu vos livrarei. Não é isso que ele vem falando o tempo todo? E o que esse homem está falando? Vocês vão confiar no Deus de Ezequias dizendo que ele vos livrará? Ou seja, você vê uma ordem contrária a Deus, quem é que dá uma ordem contrária à sua, irmão? Seu adversário. Não é? Então aqui fica nítido. A gente não vê ele assim, mas a gente vê ele através das falas, dos gestos das pessoas que não temem a Deus. E aí, no versículo 33, está falando: porventura, aí ele fala, ó, você acha que esse Deus seu vai te livrar? Fica vendo, ele fala: porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Ou seja, você está confiando nele? Nenhum rei conseguiu livrar as suas terras da minha mão. Ou seja, está diminuindo Deus a um Deus de escultura como os outros diminuem. O que vocês acham que está acontecendo aqui, gente? Quem que vocês acham que está ficando irritado com isso? Ele está afrontando quem? Quem vocês Deus. acham? Ele está afrontando Deus. Exatamente. Está afrontando Deus. E o negócio não vai ficar bom. Ele não vê, ninguém está vendo Deus aqui, gente, mas essa afronta é direta a Deus. É direta, ou seja, chega um momento que Deus não quer nem saber se Ezequias é uma pessoa boa, se é um rei bom ou não, porque Deus atuava quando o rei era temente, mas tem momento que Deus fala: ainda que o rei não seja temente, está me afrontando e eu vou dar livramento para mostrar que eu sou Deus. Então ele está provocando o rei de Israel. Deus mostrou essa indignação, a gente já leu mais para trás, por isso que eu vou comentar. Teve um camarada que afrontou a Deus e humilhou o exército de Israel em nome de Deus. Deus tomou um rapaz para mostrar sua indignação. Quem foi? Vocês lembram? O camarada
Era um gigante. Foi Davi. Golias. Exatamente. Golias, né? Davi enfrentou Golias, né? Isso. O que Deus fez? Como ele já tinha ungido Davi, as falas do gigante provocou o Espírito Santo que estava em Davi. Quando o Espírito Santo fica provocado, quem é que está provocado? Deus. Porque o Espírito Santo é a representação dele aqui. O que Deus sente lá, irmão, o Espírito sente aqui. Ele manifesta em nós a vontade de Deus, ou seja, é como se a gente tivesse ligado no Pai. Jesus falou que a gente só vai entender melhor isso na glória, mas é mais ou menos isso. O Espírito Santo faz eu sentir o que Deus sente, entendeu? Quando a gente faz coisa errada, a gente fica aborrecido e triste, é Deus dentro de nós triste e aborrecido. Então, o que Deus fez em Davi? O menino jogou os pão no chão, os queijos no chão. Quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Ele ficou indignado, Davi. E os homens tentavam parar ele. Cala a boca. Falei, não. E ele ia no outro e perguntava quem que é. Ele queria saber quem que era aquela voz. Quem era aquele homem. Mas aquilo, gente, era Deus dentro de Davi. Deus estava irritado com aquela afronta. E aí a gente vê que quem derrubou aquele gigante não foi Davi, né, irmãos? Davi não teria condições de derrubar aquele gigante. E aqui... Claro que foi Deus. Exatamente. Aqui, por que eu tô falando isso? Porque aqui está acontecendo uma história igual. A mesma coisa. Se alguém chegar em você, irmão, algum dia e acontecer isso, de alguém te xingar e te humilhar, provocando o seu Deus... Porque tem gente que não acredita e é estúpido, né? E xingar você e xingar o seu Deus ou xingar Jesus, essa pessoa corre risco. Porque eu acredito. Deus, ele tá parado lá, tranquilão. Mas tem coisa que passa do limite, porque a palavra de Deus fala, Deus não se deixa escarnecer. Tem coisa que não passa. Né? Eu falo isso porque eu já vi isso, eu já vi acontecer. Eu vou até contar para vocês, aproveitar que está registrado aqui, está gravando. Eu trabalhava numa empresa, irmão, à noite, e tinha um homem lá que ele não gostava de crente de jeito nenhum, e ele era bem estúpido, e ele era antigo na empresa, um encarregado, um chefe antigo. E tinha um irmãozinho nosso que ele gostava de afrontar aquele irmãozinho. O nosso irmãozinho, ele era tão educado, tão assim, correto com as coisas, que ele achava que o menino era afeminado. Ele era um garoto. E ele humilhava o garoto. E eu sempre ia perto dele para dar força. Não, calma aí, a gente tá junto, fica em paz. Aí chegou um dia que ele vendo eu protegendo o garoto, ele começou a pegar no meu pé, a me perseguir. E começou a me afrontar, e perseguir. Uma vez eu sentei, mas falando mal mesmo, esses crentes, e falando palavrão, né? Falando, xingando, eles estão confiando nesse Jesus aí, xingava. Eu ficava olhando, ouvia aquilo, falei, meu Deus, o que esse homem está falando? Uma vez eu fiquei indignado e sentei no chão da fábrica, eu não queria nem trabalhar, de tão triste que eu estava. Aí veio um irmão que era da Assembleia de Deus, eu já falei, levanta daí, eu falei assim, se esse homem soubesse com quem que ele está mexendo, não estou falando de mim, esse homem está provocando Deus. Ele está ofendendo o Filho Santo dele, o Filho Sagrado dele. Aí eu levantei e fui trabalhar. Aí eu estava trabalhando numa máquina, ele veio e encostou em mim. E na hora tinha aberto um portão onde estava saindo, era um setor que só trabalhava mulher. E elas estavam passando na frente. E esse homem era mulherengo. E ele já tinha saído com um monte de mulher lá. Era um homem muito, sabe, tudo que era coisa ruim parava naquele homem. Ele falou assim para mim, para tentar me provocar. Ele apontou para aquelas moças que estavam passando e falou assim, e aí, Josafá, você gosta? Eu olhei para ele, eu estava noivo na época, eu peguei a aliança, mexi assim, falei, lógico que eu gosto. Deus já preparou uma para mim, para ser minha esposa. Ou seja, não dei o braço a torcer para ele, ao mesmo tempo, né? Eu fui sincero, porque o homem quer ter uma mulher. E a mulher quer ter um homem.
Ele ficou todo sem graça, assim, ele não esperava aquela resposta, ele estava esperando eu ficar com vergonha e falar que não, para ficar me xingando, igual xingava o mocinho. Tá bom, irmãos. Passou uma semana, não sei o que aconteceu, aquele homem começou a entrar no trabalho apavorado. Ele entrava apavorado, os números começaram a cair, a produção dele começou a ir mal, o chefe começou a pegar no pé dele. Com 2 semanas, aquele homem que se gabava, que tinha 17 anos, até lembro disso, 17 anos de empresa, foi mandado embora. E a gente sabe, eu sei, ele foi mandado embora porque passou dos limites. Afrontando a Deus, xingando Jesus Cristo, tentando humilhar a gente que estava ali só para trabalhar, gente honesta, pai de família, trabalhando e tentando. Chega uma hora, irmãos, que Deus não se deixa escarnecer, passa do limite. E aqui, ó, nós estamos lendo um fato muito parecido com isso aqui. Vamos continuar então? Vamos ver o que aconteceu? Vamos? Ezequias 19. Vamos soltar aqui. Segundo Reis, capítulo 19. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhes disse: Dizei isto a vosso senhor. Assim diz o Senhor: Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra. E nela eu o farei cair morto à espada. Voltou, pois, Rabsaqué, e encontrou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: Eis saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã e Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde estão os reis de Emate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele.
A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros, afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros e os seus ciprestes escolhidos, e chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo e a erva verde e o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim. E porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto por cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade, para livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram à espada, e fugiram para a terra de Ararate, e Esaredom, seu filho, reinou em seu lugar. Irmão, vocês viram aí? Ele provocou quem? Vocês viram que o próprio Deus falou, né? Quem és tu que está afrontando o Santo de Israel? Porque Deus, irmão, ele sempre se colocou como parte integrante do povo. Esse é meu povo, ele falava. Eu estou no vosso meio. Então, quando ele fala, você afrontou o Santo de Israel, ele está querendo dizer que daquele povo todo, eu sou o santo. Eu sou o santo no meio deles. Então, vamos pegar aqui as partes aqui, que eu já separei. Então Deus ouve, né, a Ezequias e diz o seguinte, pela boca do rei, né? Aliás, pela boca do profeta. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, versículo 10. Não, aliás, é o mensageiro, né, que está falando para Ezequias. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Vocês perceberam, gente, que Deus manda dar um recado para Ezequias, dizendo, calma, Ezequias, não vai acontecer nada, tá? E logo em seguida, vem de novo o mensageiro falar, não, vai acontecer sim. Vocês observam que parece que tem um espírito por trás
que está, na verdade, usando estes homens para afrontar a Deus? Vocês perceberam? Observa que aqui no começo, ele clama, né? Ele clama aqui no versículo 6. Presta atenção. Primeiro o clamor de Ezequias e a primeira resposta. Versículo 6. O que diz o profeta? E Isaías lhes disse. Para quê? Para acalmá-lo, para consolar. Assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor. Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. O que ele está querendo dizer? A blasfêmia, o que é, gente? É uma afronta direta a Deus. Então, o que o profeta está falando? Não se preocupe, não temas, tá? Ou seja, não vai acontecer nada com você. Aí parece que o adversário, o diabo mesmo, está vendo isso. O que ele faz? Manda o incircunciso de novo lá para falar o contrário. No versículo 10, Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus. Vocês estão vendo, gente, que está tendo uma disputa espiritual por trás? O diabo fazendo força para o enviado da Síria, né, colocar medo, enquanto Deus manda o profeta dizer, não temas. Vocês estão prestando atenção? Aí ele fala o seguinte, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Versículo 11, eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria e a todas as terras, né? Destruíram-as totalmente, e tu te livrarás? Ou seja, tentando colocar medo a todo momento. Só que essa guerra já não está mais no patamar entre os homens aqui. Tá, óbvio, a gente sabe que vai ter, né? Vai acabar morrendo até muita gente. Mas você vê que é uma afronta direta a Deus. É um espírito que está pegando os vasos desviados, que são esses homens que não temem a Deus, e pela boca dele, ele não está afrontando Ezequias, ele está afrontando a Deus, querendo dizer, esse Deus aí não pode te livrar. E aqui ele fala mais. Quer ver? Vamos ver aqui. Olha só, versículo 16. Vamos ler. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olhe. E ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras. Versículo 18. E lançaram os seus deuses de fogo. Aliás, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Eu separei aqui isso, gente, que é para você ver como que Ezequias está consciente. Ele sabe que os outros deuses é de mentira e de falso, como ele falou. Senhor, que eles entraram e queimaram aqueles deuses, mas na verdade não eram deuses, eram tudo obras de pau, de pedra. Não eram deuses. Isso aqui é bom, gente, é um bom sinal. Isso aqui significa que ele sabe que só tem um Deus de verdade. Tem gente que fala da boca para fora e tem gente que verdadeiramente crê. Só há um Deus, né? Só existe um Deus. E aí vem no versículo 22, aqui vai ficar mais claro ainda, gente. Quem que esse homem está enfrentando, na verdade? Ele está sendo usado para falar mal de quem? No versículo 22. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Vocês estão vendo aqui? O próprio Deus está falando. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: eu estou vendo, e você acha que você está afrontando Ezequias? Você acha que você está afrontando o povo de Israel? Você está afrontando a mim, o Santo de Israel. Ou seja, o buraco é mais embaixo. Meu Deus, você viu aí? Deus não deixou nem eles lutar, vocês viram, né, gente? Não precisou nem sair. Deus falou assim, fica tranquilo que eles não vão vir até aqui, não vão sitiar,
Ou seja, eu não vou nem esperar eles virem, porque Deus às vezes esperava vir, sabe, gente, para dar um livramento grande, para eles enxergar o livramento. Deus estava tão, assim, irritado com isso, que ele falou assim, eu não vou nem esperar eles virem até aqui, eu vou destruir lá mesmo onde eles estão. Do nada, gente, eles acordam, aliás, eles dormem e morrem. 180 mil, gente. Sabe o que é? Tá deitado no chão, não é caído por cima de espada. Não teve espada nenhuma. Simplesmente dormiram. E você olha de manhã cedo e você vê 180 mil defuntos dormindo. É como se um vento passasse assim, ó, levando a alma daquelas pessoas. Um vento levando. Não teve guerra, não teve briga, não teve barulho de espada, nada. Simplesmente passou e levou a vida daquelas pessoas. Versículo 23. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste. Ou seja, ele está falando, olha, rei da Síria, por meio dos seus mensageiros você veio até aqui me afrontar. Não o povo, ó. E disseste, com a multidão de meus carros subi aos altos dos montes, aos lados do Líbano e cortei os seus altos cedros e as suas mais famosas faias. E entrai nas suas pousadas extremas até no bosque do seu campo fértil. Versículo 24. E cavei e bebi água estranhas, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura, não ouviste que já dantes fiz isto, e já desde os dias antigos o planejei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu quem reduzisses as cidades fortificadas a montões desertos. O que Deus está querendo dizer aqui, gente? Quando aquele camarada fala, eu destruí uma nação, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, o que Deus está querendo dizer aqui, ó? Não foi você, fui eu que usei você. E aí você ficou todo inchado, achando que você é o super poderoso, mas faltou humildade para você entender que tudo isso foi obra minha. Deus usa, gente, quando ele quer fazer justiça contra outra nação, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, mas os decretos dele vai lá e se cumpre. Então Deus está falando aqui, ó, que foi ele quem fez. E agora esse camarada está se virando contra ele mesmo, contra o próprio Deus. E Deus está falando o quê? Vou acabar com você, porque você acha que você é alguma coisa. Eu vou ler de novo o versículo 23, ó. Porventura não ouviste que já dantes fiz isso? Ou seja, eu já fiz coisas iguais a esta no passado, ou seja, usando povos para levantar e atacar outras pessoas, né? Aí ele fala, e já desde os dias antigos o planejei? Agora, porém, o fiz vir, ou seja, ou fiz vir, o que ele quer dizer? Eu fiz você vir. Foi eu que fiz você vir, ó. Para que foste tu quem conduzisses, aliás, para que foste tu que reduzisse as cidades fortificadas a montões desertos. Ou seja, eu usei você para reduzir cidades fortificadas em montões desertos. Entenderam, irmão? Então Deus está falando que você é uma peça na minha mão. E você está todo. Agora o versículo 26. Por isso os moradores delas, ou seja, daquelas cidades aonde ele entrou e arrasou, com pouca força, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e as hortaliças verdes e o feno dos telhados e o trigo queimado antes de amadurecer. Ou seja, sabe aquelas cidades lá onde você entrou e arrasou? Era um povo fraco, tá? E ficaram tudo assustados com você. Versículo 27. Porém, o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim, eu o sei. O que Deus está querendo dizer? Tudo isso que você está fazendo, vem para cá, vai para lá, o teu entrar, o teu sair, contra mim, eu o sei, ou seja, eu estou vendo o que você está fazendo. Deus está fazendo aqui, gente, ele está declarando que você só fez o que eu quis e eu estou vendo que agora você está querendo, né, me afrontar. Aí vem o versículo 28.
por causa do teu furor contra mim e por causa da tua revolta, subiu aos meus ouvidos. O que ele está querendo dizer? O que a gente percebe aqui, gente? Como Deus é o Deus que sonda o coração e consegue dizer coisas que está na pessoa, que nem a pessoa sabe explicar, o que a gente está entendendo aqui? Que esse homem pegou raiva e ira de Israel e de Deus, né? O que Deus está falando aqui, muito aqui, é que esse homem pegou raiva de Deus. Ou seja, é como se ele quisesse a qualquer custo destruir o povo de Israel para falar: agora não tem ninguém mais que possa ficar na minha frente. Eu já provei que eu sou bom. E Deus está o quê? Ele está percebendo isso. E está falando: você, a sua ira se irou contra mim. Mas você vai ver o que vai acontecer com você. Olha só, versículo 28. Vamos ler de novo. Por causa do teu furor, ele está falando do rei da Síria. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Nossa, forte, né, irmão? Deus está falando: tá, você está todo vindo aqui, eu vou enfiar um anzol no seu nariz, vou pôr um freio na tua boca e vou levar você de volta para trás, quietinho. E foi o que aconteceu, né? A gente vai ver aqui que morreu mais de 180 mil. Eu esqueci de anotar essa parte. Cadê? Aqui, ó, versículo 35, gente. Versículo 35. Quando a gente medita no que aconteceu aqui, você fala: rapaz, que coisa terrível. É para Deus mostrar que foi ele mesmo. Não foi um outro exército, nada. Vamos ler o 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor. Ó, à noite. O que eles estão fazendo à noite, irmão? Dormindo, né? Tá todo mundo dormindo. O anjo foi de noite. Todo mundo dormindo. É óbvio que vai ter alguns sentinelas acordados, né? Mas a multidão tá tudo dormindo, ó. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, o que acontece levantando-se pela manhã cedo? Para você ver como foi um vento e um espírito que levou as pessoas embora, outros que Deus não quis levar, a gente não sabe por quê, talvez porque eram mais tementes, né? E porque tá lá no exército, mas às vezes não pensa igual o rei, né? E Deus não quis levar. Aqui diz que essas pessoas levantou de manhã cedo, quando olhou, vixe, estão tudo morto. Olha só, vamos ler. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi, e voltou e ficou em Nínive. O que aconteceu aqui no versículo 36, gente? O que aconteceu aqui? Vocês podem dizer? Versículo 28. O que Deus falou que ia fazer com ele? Irmã Marcilene. Vou pedir para a irmã ler. Lê aí, irmã. Versículo 28. Abre o áudio, por favor. Aqui, irmã, a partir da vírgula ali, a partir do portanto. A irmã pode abrir o áudio? É que está fechado o áudio. Abre o áudio para a gente ouvir. Isso, irmã. 28. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isso, agora lê o versículo 36. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Então vocês observam, né, irmã, que a profecia de Deus já cumpriu. Né? Deus ia derrotar ele de tal modo que ia pegar ele pelo nariz e levar ele de volta. Né? Esse pegar pelo nariz e colocar um freio na boca, o que significa? Porque ali é uma metáfora, né? O que significa? Vai voltar envergonhado e não vai ter coragem de dizer o que aconteceu. Eu vou fazer... O que Deus... Irmãos, por que Deus quis matar todos o exército dele dormindo?
A afronta do rei Senaqueribe era contra quem? Contra Deus, né? Então, se um exército enfrentasse o rei da Síria e Deus ajudasse esse exército a vencer, o povo ia dizer que quem foi que venceu? O exército, né? O exército pode ser Israel. Mas quando Deus mata todo mundo dormindo, um exército inteiro, o que vocês acham que as pessoas falaram? O povo, quando ouviu aquilo, seja no povo de Israel, seja lá no meio lá da Síria, eles falaram: ele mexeu com o rei de Israel, ele blasfemou, e o próprio Deus de Israel matou o exército. Então Deus não deixou que tivesse guerra, nada, para ficar um sinal. Gente, se morre 1, 2, 3, 4 ou até 10 pessoas em um arraial de 120 dormindo, dá até para entender, não dá? Deve ter um infarto em um, deu parada cardíaca no outro, já tá. Agora, quando morre de uma vez só 180 mil, o que vão dizer? Qual que é a desculpa que podem dar? Não foi algo divino? Não foi algo mesmo, assim, diferente? Então Deus fez isso, gente, de propósito, para falar: você mexeu comigo e eu não vou deixar ninguém colocar a mão em você, sou eu que vou pôr a mão. A guerra é minha. Irmão, aqui representa o quê? Foi a própria espada de Deus. Não, ele não usou a espada dos homens. Ele usou a própria espada dele para matar esse exército inteiro, para ficar de recado. Qual que é o recado que Deus está mandando aqui, irmãos? O que o rei Senaqueribe fez? Afrontou Deus, né? E blasfemou. Então, quando Deus mata todo o exército dele, sem deixar ninguém colocar a mão, qual que é o recado que Deus está mandando? E ele que é o poderoso. Que Deus, ele afrontou Deus, Deus mostrou para ele que ele não é de brincadeira. Ou seja, olha, pode até falar mal do rei de Israel, tudo, mas se blasfemar contra mim, porque isso, gente, repercute em todas as terras. Lembra quando o povo de Israel estava entrando nas cidades e o povo das cidades sabia tudo que tinha acontecido lá atrás? Lembra? Eles não falavam? Eles sabiam da história, gente. Eles sabiam do que aconteceu lá no Egito, porque a história corre, gente. Quando alguém viu uma coisa dessa, Deus deixou uma das teorias de ter ficado algumas pessoas vivas. Para que Deus deixou algumas pessoas vivas? Pense um pouquinho. Contar os feitos, vai ficar de exemplo, né, irmão? Exatamente. Esses camaradas correram para casa, o que eles foram contar? Deus está fazendo o seguinte: ele deixa alguns vivos e fala: agora volta, diga o que aconteceu. Dizer o que, gente? Fala o que o rei Senaqueribe fez, quem que ele afrontou e o que foi o resultado dele, o que aconteceu com ele. Então é óbvio que esse povo volta e conta essas coisas, esses espantos, gente. E o povo sempre tinha receio de mexer com Deus de Israel. Eles tinham receio, tá? É que o povo de Israel era cabeça dura e fazia muita coisa errada, porque se o povo de Israel andasse na linha, de acordo com a lei, ninguém podia com aquele povo. Ninguém podia. Tá? Bom, sim, irmão, Jonas, pode falar. Tem que abrir o áudio. Também, né, irmão? Para levar as pessoas também a um arrependimento, né? Por exemplo, se fosse na idolatria, se arrepender, na hora, naquele momento e na hora, né, irmão? Por isso que ele deixava algumas pessoas para contar, né? Não, aqui é o seguinte, não é bem isso, irmão, porque nessa época aqui da lei, Deus não faz proselitismo, ou seja, ele não quer converter pessoas das outras nações ao povo de Israel. Não, ele já tem o povo de Israel escolhido. Até hoje o judeu não faz proselitismo, ou seja, ficar chamando pessoas para o judaísmo. Eles não fazem, eles são fechados. Então aqui, Deus está ele tá mesmo respondendo à ofensa, né? E ao mesmo tempo mandando a mensagem para o próprio povo de Israel, dizendo: por que vocês têm medo? Ou seja, eu já mostrei que eu dei tanto livramento a vocês, por que vocês têm medo? Vocês têm medo do quê? Né? Basta fazer o que é agradável a Deus
E ninguém vai parar de pé na presença de vocês, que foi a promessa que ele fez lá atrás. Entendeu, Jonas? Entendi, irmão. Amém. Ele pode estar chamando ao arrependimento quem? O próprio povo de Israel, né? Mas aqui, nesse momento, o que a gente tem? A gente tem uma coisa que já estava indo bem. O rei era temente a Deus. Quando o rei é temente a Deus, o povo segue o que o rei faz. O povo sempre segue, porque era um povo que não conhecia a lei, tá? Eles não conheciam a lei. Mais para frente, o rei Josafá vai estabelecer as sinagogas. Aliás, mais para trás já aconteceu. Eu falo mais para frente porque em Crônicas vai estar explicando isso. O rei Josafá estabelece as sinagogas, que é onde eles perceberam que o povo fazia muita coisa errada porque não tinha instrução. Eles serviam a Deus através do exemplo. Se o rei era bom, todo o povo fazia o que era certo. Se o rei era ruim, todo o povo errava. Eles perceberam isso. E aí foi quando o rei Josafá manda instalar uma casa em cada cidade. E naquela casa era para ir um líder de cada família. E lá ia estar o sacerdote, o escriba, tinha outro príncipe lá, mais algumas pessoas com os livros da lei, e ele lia os livros para ensinar. Então ele estabeleceu isso em todo Israel, ou seja, cada cidade era como se fosse bairro, cada bairro tinha um centro comunitário. Eu vou pôr esse nome que é para vocês entenderem. E no dia de sábado, né, como se fosse o dia assim de sábado, cada um de uma casa ia até lá, porque não cabia todo mundo. Aprendia e ele voltava para casa ensinando os demais. A gente vai ver isso explicado em 2 Crônicas. Então vamos para o capítulo 20, irmãos? 2 Reis, capítulo 20. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor como um sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele:
Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Quanto aos mais atos de Ezequias, e todo o seu poder, e como fez o açude e o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Irmãos, né? Tá aqui uma obra de milagre, tanto a cura, quanto fazendo voltar a sombra a 10 graus, né, gente? É bastante coisa, tá? Talvez seja por isso que como é que fala? O giro da Terra não tá mais correto, né? Maloreta, tudo bem, Maloreta? Chegando tarde, hein? No estudo, hein? Tô brincando. Vocês sabem, gente, que por que tem que remover um dia a cada 4 anos do mês de fevereiro? Vocês querem que eu explique para vocês? É porque o giro não é tão perfeito e, se não remover, vai chegar uma época em que o frio ele vai estar em janeiro e o calor vai estar em junho, porque ele vai empurrando para frente. A cada 4 anos tem uma diferença, quer ver? Tem uma diferença de 6 horas. Cada ano aumenta 6 horas para frente. Vocês estão entendendo? Aumenta. Se não tiver esse corte, vai só aumentando, que as estações vão andando nos meses. O que eles fazem? Como andou cada 6 horas em um ano, 6 horas no outro ano andou quanto? 12 horas, somando. No terceiro ano, andou quanto? 18 horas. No quarto ano, um dia para frente. Já está um dia andando para frente. Então, eles tiram esse um dia, traz de volta para trás. Vocês estão entendendo? A cada 4 anos, o mês de fevereiro não tem 29 dias, ele tem 28 dias e traz de volta para trás para que o clima não ande para frente, entendeu? Senão ele começa a andar, ou seja, o nosso calendário, ele não consegue girar certinho de acordo com a Terra, porque, na verdade, o dia não tem 24 horas, tá? Tem um pouquinho menos, 23 horas e um pouquinho, que vai dar, ao longo de um ano, né, 6 horas a mais. Entenderam? Agora a pergunta que eu faço, será que nessas esses pedidos que esses camaradas fazem aqui, se eu tô ali perto, é porque não dá certo lá pra mim, né? Eu ia falar, rapaz, pede outra coisa. Pede isso não, gente. Pra que você vai mexer no tempo? O tempo faz a Terra voltar para trás, porque a Terra voltou ali um pouco, um período. Vai saber se a gente conseguisse fazer o cálculo e descobrir que não foi esses caras pedindo essas maluquices aqui, né? Pede para chover a hora que tá com sol, sei lá, pede qualquer outra coisa aí, gente. Mas não fica pedindo esses negócios malucos, né? Mas é por isso que para mim não ia dar certo para ser profeta de ninguém. Eu ia falar, não vou pedir não, pode pedir outra coisa. Muda isso daí, pede outra coisa, pede um queijo, sei lá, pede uma comida do futuro, uma pizza, assim, não sei. Não vou pedir isso não, pedir para voltar o tempo, né? Você vê cada uma, né, gente, aqui, eu fico lendo isso, meu Deus do céu, para você ver o amor de Deus, né, gente? Deus é tão grande, gente, tão grande que isso para ele não é nada. Vocês prestaram atenção? Não é nada, gente. Isso, voltar 10 graus, gente, eu não faço ideia. Isso mexe com a Terra
com o sistema solar que está fora da Terra, todos aqueles astros, Sol, Lua, todos aqueles negócios que está equilibrando a Terra, mexe em tudo. Imagina os anjos ouvindo Deus falar, tá bom, vou fazer. Falei, meu Deus, Deus falou que vai fazer. Rapaz, que a correria que não vai virar aqui no céu agora, para nós correr atrás disso tudo. Corre atrás, é o povo da terra, é o povo da terra. Mas aí volta, Deus mostra que ama ele. Aqui a gente percebe, tem duas coisas interessantes aqui. Uma é o seguinte, Ezequias parecia ser uma pessoa bem ingênua, né, gente? Bem simples mesmo, né? Geralmente é esse tipo mesmo de gente que obedece a Deus e vai, porque são pessoas, né, que não tem malícia, nada. Porque ele recebe estrangeiro, sabe que os homens de longe falam, vou mostrar toda a minha casa para eles, porque quando as pessoas veem, irmão, eles conseguem avaliar qual é o tamanho da potência dele como exército, tal. Eles conseguem observar e conseguem ver o ouro, ou seja, quando os camaradas voltam para a Babilônia, o que eles pensam? Para chegar lá, a gente vai fazer uma viagem de um mês para chegar até lá. Para levar um exército até lá, a gente vai gastar tanto. O quanto que tem de ouro lá? Para ver se compensa, entendeu, irmão? Então, eles, para movimentar uma tropa, 200 mil homens. É muita comida para um mês. Comida para eles, comida para o exército. E fora a diária, né, de cada soldado, aquelas coisas todas. Então, você faz um cálculo. Ezequiel foi muito simples, mas aqueles homens da Babilônia eram inteligentíssimos, né, que até hoje tem fama a Babilônia, né, de ser um local muito evoluído, né? Eles calcularam, falaram, peraí, o ouro que a gente viu lá era tantos talentos, vai valer a pena, vai dar para cobrir o custo da ida e da vinda, e ainda vai sobrar tanto, né, tanto de dinheiro, vamos lá. E aí já prepararam o exército certinho para poder, e aí vocês vão ver aqui no futuro. Outra coisa interessante aqui, outra coisa que aparece aqui e que abre os nossos olhos mais para o reinado dos reis. O que vocês acham que o rei fazia naquela época, gente? Ele era para fazer o quê? Só arrumar briga com os outros reis, né? Só para arrumar encrenca, né, gente? Não, ele era para cuidar do povo, né? O correto é cuidar do povo. Mas a gente vê uma coisa interessante aqui no versículo 20. Observa. Eu vou ler para você. Ora, o mais dos altos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o arqueduto, e como fez vir a água da chuva, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Judá? Você vê o que aqui? Ele trabalhava também uma espécie de prefeito, de governador, ou seja, alguém que está no governo também para promover melhorias para o povo. É que a gente quase não vê isso, né, gente? É tanta encrenca no meio desses reis que a gente não consegue ver as coisas boas que faziam. Mas conseguiu fazer encanamento da água para vir para a cidade, né? O tipo do arqueduto, é mais ou menos, não era bem um encanamento, porque não tinha cano, mas era um rego, né? Que eles faziam. É tipo um muro, sabe? Eles fazem um muro e o muro tem uma queda que vai levando até chegar água na cidade. E geralmente vem de uma montanha, de algum lugar. E isso é chamado os arquedutos, né? Para levar água onde não tem. Tá? Então, piscina que está falando, o arqueduto, piscina pode ser uma espécie de um lago, né? Não sei, alguma coisa para reter a água para os animais, para os bichos, né? Para ter lá e outras coisas, né? Para poder levar água até a cidade. Essa informação pequenininha, gente, já ajuda a gente a ter uma ideia, uma outra visão, né? Uma outra visão de que o rei também trabalhava para benefício do povo, tá? Vamos lá. Então, a gente pode avançar para o capítulo... Eu não sei se alguém levantou a mão. Não. Pelo que eu entendi, eu levantei mais para direito. Pelo que eu entendi aqui, não era para ele ter mostrado os bens que ele tinha, né? Ele foi muito ingênuo, né? Foi, muito ingênuo. Peraí. Eu achei ele muito egoísta, porque ele teve o
castigo, mas para o filho, né? E ele achou que foi bom mesmo, porque muito bom. A irmã Beth pegou uma coisa muito legal, né? Ele foi verdade. Demais, ele nem se importou com o castigo. Deus falou assim, ó, para ele, ó, vou te livrar, mas seus filhos, seus netos, vai tudo preso, vai ser tudo ser escravo. Glória a Deus. Ele fala, pelo menos não vai ser eu. Né? Praticamente ele fala isso, né? Eu acho também, irmão, que Deus se desagradou dele, porque Deus fez uma grande obra, dando a vida para ele novamente, e ele não falou nada de Deus quando vieram visitar, né? A cura que Deus fez com ele não glorificou a Deus, né? Também pode ser, né? Outra coisa também interessante para a gente observar é que é o seguinte, ele fez essa lambança depois de quando? Depois que ele foi curado, né, da doença dele. Exatamente. Então, significa que Deus estava levando ele na hora? Certa. Para ele não fazer essas lambanças. Exatamente. Ou seja, o que a gente pode aprender com isso aqui? Se a gente estiver doente para morrer, e a gente tem que falar, Senhor, me leve logo, não deixa não, porque eu não sei o que será o dia de amanhã. Não pede para ficar. Igual Josafá, não ora por mim, não. Mas você viu aqui que Deus está levando ele na hora certa, gente. Ou seja, Deus sabe, né? Deus sabe, deixou ele ficar. Porque, olha, gente, as pessoas eles não percebem como Deus ele não é que é fácil de conseguir as coisas dele, mas é que ele é amoroso de um jeito que se você pedir, se você é uma pessoa que teme a ele e ama ele atende. Ele volta atrás alguma coisa, né? Ele volta atrás. Mas tá aí o resultado. Desde quando eu estudei a Bíblia a primeira vez, eu pensei isso, rapaz, era para ter ido embora mesmo o homem, cara. Por quê? O milagre dele lascou a vida dos filhos, dos netos, de todo mundo, do povo de Israel. Todo mundo, gente. E ele, o que ele fez? A irmã falou bem. Olha aqui, ó. Depois de ouvir uma profecia tão pesada dessa, olha só o versículo 18, olha aqui. E ainda até teus filhos que procederam de ti, e que tu gerarás, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Olha o que o rei falou. Então disse Ezequias a Isaías, boa essa palavra do Senhor que disseste. Disse mais, e não haverá, pois, em meus dias, aliás, e não haverá, pois, em meus dias, paz é verdade. Paz e verdade. Ou seja, ele está contente que nos dias dele, pelo menos, vai ter paz. Os dias dele vai ter paz. Não vai ter muita coisa, né? Então, lascou para os filhos, sobrinhos, os parentes, o povo todo que vai ser preso. Aqui, gente, vai acontecer o quê? Por conta do erro de Ezequias, o povo foi levado para a Babilônia. Por causa do erro de um rei. Olha para vocês a importância que tem um rei. Uma coisa errada que ele faz impacta em todo mundo. Vocês sabem, né? Eles ficaram um tempão na Babilônia, né? Choraram lá na Babilônia. Foi aonde Daniel nasceu. Daniel, né? Vocês lembram dele lá? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Tudo preso. Eles ficaram 70 anos, né? Preso em Babilônia lá. Tudo preso por causa de Ezequias. É na época do rei Nabucodonosor, né? E que Deus, vocês vão ver mais para frente, Deus chama Nabucodonosor de servo. Meu servo Nabucodonosor. Ou seja, gente, até os homens que vão a Israel e levam eles presos não estão indo à toa. É Deus que está autorizando. Deus está permitindo. Irmãos, eu acho que eu vou ter que parar agora. Eu estou com um soluço muito forte. Eu estou segurando aqui, né? Então vamos marcar aqui o capítulo 21, faz um círculozinho nele, né? Que esse 21 vai ser interessante, tá? E aí a gente vai estudar segunda-feira que vem. Hoje foi um dia corrido, mas foi um dia bom, né? Nós estivemos orando, hoje
um grupo de oração e de jejum aqui, oramos 6 horas da manhã, 10 horas da manhã, 14 horas da tarde, 18 horas da noite. Deus tem abençoado bastante a gente. Tá? Bom, é isso. Quem vai poder fazer oração para nós aqui? Irmão Josafá, eu me atrapalhei toda no horário. Ah, é? Tá Me atrapalhei de verdade. Tá Começa bom. 7, né? 7 horas. 6. 6 horas. Depois. 10. 10. Depois às 14. E depois às 18. Ah, tá. Ixi, eu não cheguei aos 18, não. A irmã tem que comprar um Alexa, irmã. Não tem não, né? Não. Alexa ajuda demais. Você fala para ela, Alexa, põe horário para tal e para tal, ela põe. Quando você Mas Deus vai me ajudar e eu vou lembrar. Vai. Irmã Carminha. Porque foi a primeira vez é assim. Não, tá pra bom. mim. Deus, gente, eu fiquei até assustado hoje de manhã que eu falei. Eu pensei, de verdade, eu vou estar sozinho, quem sabe a irmã Dorinha vai aparecer por aqui, a irmã Carminha. Eu entrei 10 horas, não tinha ninguém. Não, irmã, mas aquele link lá, que você entrou das 10 horas, ele só funciona às 10. Depois que sai, aquela sala fecha e ninguém consegue entrar mais lá. Nas 14 horas é outro link. Aí vai ser colocado dentro do horário? É o do horário, porque cada sala que nós abre aqui, irmão, quando a gente fecha, não abre mais. Tá? Você pode até entrar aqui e tudo, mas não é. Então a gente abre sempre uma sala nova. É sempre um link novo. Eu quero que a irmã depois olha no finalzinho do link. A irmã vai ver que tem as letras são diferentes, tá? Elas mudam um pouco, tá bom? Tá bom, entendi. A irmã vai ver que muda. Irmão Josafá, eu não participei porque eu tô indo lá cuidar da minha mãe e a saúde do meu neto, aí pra mim tá corrido. Não precisa. É quando der certo para vocês participarem. Irmão, é toda segunda que vai ter a oração? Ó, por enquanto a gente tá fazendo agora segunda, agora vai ser quarta e depois sexta, tá? E aí na semana que vem a gente vai ver direitinho como é que a gente vai estabelecer para fazer um grupo de oração aqui e jejum, tá, gente? Nós estamos jejuando também, tá bom? Isso aí é para ajudar a gente a ficar mais espiritual. Mas esse não é jejum, não? Oi? Esse aí de 6, 10, 14, 18 não é jejum? Jejum e oração. Jejum e oração. O dia inteiro sem comer nada, só bebendo. Se puder beber uma água, tá tudo bem. Mas interessante que eu não senti um pinguinho de fome, sabia? Olha que bênção, irmão. Eu já fiquei roxo no começo, azul e... Eu não senti fome nenhuma. Hoje eu já tô melhor, graças a Deus. Graças a Deus. A gente acostuma, gente. O corpo acostuma. Quando você não tá acostumado, ele fica doido com você. Ele fica... Tá doido, tá sem comer, já tem 5 minutos que não come nada, ele fica doido. Né? Então... Depois que você acostuma, ele já aprende também e a fome vem menos, porque a fome é um relógio te chamando. Quando ele entende, ele para de te chamar. Ou seja, você acostuma e faz a gente controlar até o que a gente come, gente. Vai fazer muito bem para a saúde, tá? Fazendo um jejum constante assim, a gente consegue regular novamente o nosso corpo, o nosso intestino, o nosso estômago, tudo. A gente regula tudo. Ok? Vai fazer bom para a saúde. Bom, eu vou pedir para a irmã Carminha, ela vai orar, tá bom? Tá pra bom. Nós agradecer pelo estudo de hoje, tá? Então, peço que todo mundo feche o áudio, até eu vou fechar o meu também, e a irmã Carminha, ore a Deus, por favor. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deixa eu fechar os áudios aqui. Glória a Deus, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos nesta noite, Senhor, por este ajuntamento, Senhor, para ler as tuas escrituras, Pai eterno. Estamos sendo abençoados, ó Deus, por ti, por colocar teu servo para ler e nos esclarecer, Deus eterno. Ó Senhor Deus, te agradecemos pela presença do teu Santo e Bom Espírito nos ajudando, Senhor, em todas as coisas, na leitura da sua palavra, nesse jejum que
foi estabelecido para a gente fazer. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, dá condição para nós, mais e mais, Senhor. Precisamos da Tua presença dentro de nós, para que saia de dentro de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Que o Teu Santo Espírito venha com uma vassoura varrendo tudo que não presta, Senhor, tirando tudo que não presta de dentro de nós. Nosso falar, nosso olhar, nosso ouvir, Senhor, santifica nós, pelo amor do Teu santo nome. Precisamos de Ti, Senhor. Agradecemos a Ti por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deixa eu encerrar a gravação.